Os assassinatos no Brasil diminuíram no ano passado na comparação com 2017. Ainda assim, os números são bem altos. E o governo espera que nesse ano de 2019, esses índices de violência possam cair ainda mais. E a criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses. Eu sou o Márcio Miranda e os números da violência no país são o tema do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast diário gravado direto da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa sobre o assunto com a editora de República da Gazeta, a Kelly Cadanos, você vai ouvir alguns trechos da apresentação dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As declarações sobre o número de assassinatos e também outros índices de violência são do Daniel Cerqueira e da Samira Bueno, ambos representantes do Fórum. E um outro assunto hoje é ligado à política. Vem aí uma CPI que vai investigar a Operação Lava Jato. Daqui a pouco mais detalhes desse caso. O Brasil registrou 57.341 homicídios ao longo do ano passado, equivalente a 157 casos por dia, de acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. É bastante? Claro, mas já foi maior. Esse número de 2018 representou uma queda de 10,4% em relação aos assassinatos registrados em 2017. A editora de República, aqui da Gazeta do Povo, a Kelly Cadanos, está em Brasília e ajuda a gente a analisar aqui esses números no podcast. Kelly, tem alguma explicação que é dada para a queda desses números? Oi, Márcio. Então, tem várias explicações, na verdade, né? A principal é que 2017 foi um ano especialmente violento, né? Se a gente for olhar na série histórica ali desde 2011, 2017 foi o ano mais violento desde 2011, né? Registrou aí 30,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, essa queda, ela também significa ali um pouco o retorno à normalidade, né, em relação aos anos anteriores. A gente tem que olhar com muito cuidado essa queda em 2018. Existe um movimento estrutural de queda de crimes violentos que tem a ver com demografia, tem a ver com o Estatuto do Desarmamento, tem a ver com outras questões locais, de políticas locais. A gente também tem que lembrar que em 2017 a gente teve 3 massacres grandes em presídios, né, em presídios estaduais. A gente teve brigas também entre facções fora desses presídios. Então, isso explica um pouco também essa diferença de 2017 para 2018. E, além disso, a gente também precisa lembrar que ano passado foi ano de eleição. E a segurança pública foi um dos grandes temas tratados nas eleições, tanto nas eleições estaduais quanto na eleição para a presidência. Então, as polícias estaduais também precisaram ser mais eficazes em 2018 para mostrar mais resultados na eleição. Isso é um reflexo também da política estadual, né, de enfrentamento e combate à violência. Acho que esses são os principais motivos aí que explicam um pouco essa queda. E aquilo que mais nos aflige é a questão da segurança em nosso país. Esses dados, como a gente disse, são do ano de 2018, mas o governo tem acreditado e tem dito, Kelly, que esse número pode cair também nesse ano, o número de homicídios. Quer dizer, essa é a expectativa então do governo federal? Exatamente. Alguns números preliminares de 2019 já mostram aí uma queda nos primeiros meses do ano, né? Apesar de 2019 a gente também ter tido alguns massacres, né, que voltaram a acontecer em presídios, como em Manaus, em Altamira, mas o governo está bastante otimista em relação à redução desses índices. Eu conversei na semana passada com o general Guilherme Teófilo, que é secretário nacional de Segurança Pública, e ele disse que o governo tem uma meta que até 2022 pretende que todos os estados da federação, todos os estados brasileiros tenham um índice de homicídios aceitável nos parâmetros da ONU, né, que é ali, se eu não me engano, mais ou menos 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje só São Paulo chega perto desse índice, inclusive está abaixo desse índice, né? Um pouco mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, mas a meta do governo é que até 2022 todos os estados estejam abaixo dos 20 homicídios a cada 100 mil.
Voltando aqui ao anuário, tem um dado que chamou a atenção também, o Kelly, que é o número de feminicídios, né? Esse número teve um crescimento, de acordo com os dados aí do Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Exatamente, teve um crescimento sim. No ano passado foram 1.206 vítimas de feminicídio em todo o país. Além disso, também foram registrados mais de 263 mil casos de lesão corporal, de violência doméstica, né? Segundo o anuário, são registrados aí a cada 2 minutos um caso de violência doméstica registrada no país. É muita coisa, né? E se a gente for levar em conta, aí, por exemplo, em 88% dos casos de feminicídio, que é quando a mulher é assassinada por ser mulher, né, por essa condição, em 88% dos casos isso acontece pelas mãos de um companheiro ou de um ex-companheiro, né? O ápice dessa mortalidade das mulheres por feminicídio se dá aos 30 anos, né? Quase 30% das mulheres são assassinadas entre os 30 e 39 anos. Grande parte delas são negras e 70% delas tinham no máximo ensino fundamental, né? E a gente também teve um aumento em relação aos casos de estupros no país, né? A gente é o maior índice já registrado na série histórica, foram 66 mil registros em todo 2018. As meninas de 13 anos, abaixo de 13 anos, são 53% das vítimas, mais da metade das vítimas tinham até 13 anos de idade. A gente está falando que as vítimas de estupro estão sendo estupradas dentro de casa por alguém que elas conhecem, que elas confiam. Então, para a gente pensar políticas públicas de enfrentamento a esse enorme desafio, né? Acho que é um desafio do ponto de vista até civilizatório, é vergonhoso a gente ostentar esse tipo de número. A gente precisa começar essa discussão dentro de casa. Em 96% dos casos, o autor era do sexo masculino, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses registros. O Ministério da Segurança Pública tem isso tem isso no foco também. Já estão produzindo um estudo para saber como tratar das causas dessa violência específica contra mulheres. Só para dar uma dimensão a mais ainda de tudo isso que você falou, Kelly, e que são dados alarmantes mesmo em relação à violência contra a mulher, fazendo aqui a conta, né, dá para dizer que a cada 4 horas uma menina com menos de 13 anos é estuprada no Brasil. Isso de acordo com os dados aí do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, o que dá uma dimensão do tamanho desse problema e desse desafio. Exatamente. Bom, outro dado aqui que é importante quando a gente fala da situação dos presídios no Brasil também, né? Claro que se fala em superlotação e eu estava dando uma olhada nos dados aí do fórum, tem um dado que mostra o tamanho desse drama na comparação aí desde 2000 para cá, né? Se a gente for observar ali, desde 2000 para cá, a gente teve um aumento de 212% nos presos, né? E no regime fechado nos presídios brasileiros. E o aumento foi idêntico, né, o número de vagas. Então, a gente teve um crescimento de 212% no número de vagas e um aumento de 212% no número de presos. Mas a gente tem que levar em consideração que lá em 2000, o déficit de vagas era de 212% também. Ou seja, a gente não melhorou em nada, né, nessa relação preso por vaga. Em 2000, a gente tinha, por exemplo, 232.700 presos, mais ou menos, em todo o Brasil, e tinha 135.700 vagas. Em 2017, esse número aumentou muito, né? Agora são 726.300 presos e 423.200 vagas. Ou seja, são muitas pessoas presas e não tem vaga para todo mundo. E o anuário também mostra que grande parte desses presos, 32%, ainda sequer foram julgados, né? Ou seja, estão cumprindo pena ou estão presos preventivamente, mas ainda não tiveram um julgamento. Então, muitas pessoas que sequer, em alguns casos, deveriam estar presas, né? Deveriam estar aguardando julgamento em liberdade ou cumprindo outras medidas alternativas. É um problemão mesmo para o nosso sistema carcerário e causa aí alguns desses problemas que a gente tem visto nos presídios, né? A gente já viu esse ano rebelião em presídio em Manaus, a gente já viu em Altamira,
E isso é causado também, claro, por brigas entre facções, mas também a superlotação desses presídios contribui muito para a instabilidade, né? O governo do Pará começou a transferir os suspeitos de comandar um dos maiores massacres da história dos presídios brasileiros. E isso vem sendo falado pelo CNJ, vem sendo falado por diversas instituições que monitoram essa situação há muito tempo. A maior parte das pessoas estão presas hoje por crimes patrimoniais ou por crimes praticados sem violência. São pessoas que poderiam ser responsabilizadas de maneira mais eficiente e menos custosa. Investir em alternativas penais é a saída para o caos que se encontra no nosso sistema prisional. E a gente, por enquanto, não tem uma perspectiva muito de melhora, né? O DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, já disse que tem dinheiro para construir novas vagas nos presídios, tanto estaduais quanto federais. O que falta, na verdade, é projeto dos estados. Segundo o diretor do DEPEN, ele me falou em uma entrevista uma vez, ao longo desse ano, ele falou assim, não falta dinheiro, falta projetos. Os estados não conseguem apresentar projetos para a criação de novas vagas. Então, eles também estão trabalhando para tentar resolver esse problema e apoiar os estados com o fornecimento de projetos de engenharia para aumentar as vagas nos presídios. Bom, depois da gente falar de tantos dados envolvendo aí a criminalidade, vamos mudar de assunto aqui no 15 Minutos. Vira a página, mas mantém aqui a nossa conversa com a fonte, a Kelly Cadanos, que acompanha, claro, lá de Brasília, diversos assuntos que vão aí desde a segurança pública, como falamos, como até a política, né, Kelly? Eu queria falar com você, então, sobre um tema bem ligado à política. Que história é essa aí de uma nova CPI na Câmara dos Deputados? A CPI que quer investigar as denúncias do site Intercept e que revelam uma relação entre o Ministério Público Federal de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. Uma comissão para investigar, quem diria, a Operação Lava Jato? Como é que é isso, hein? Exatamente, Márcio. Os deputados conseguiram as assinaturas necessárias e protocolaram um pedido para abertura de uma CPI para investigar a Operação Lava Jato. E vai caber agora ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, instalar ou não a comissão, né? Ele que vai decidir se instala e quando instala a comissão, que tem aí como objetivo, segundo os deputados que protocolaram o documento, investigar a violação de princípios constitucionais e do Estado Democrático de Direito, em razão aí da suposta articulação entre membros da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná e o então juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça, né? Eles se baseiam nas mensagens atribuídas a eles, que vêm sendo tornadas públicas pela Intercept e por outros parceiros da imprensa. Então, eles pediram aí para investigar esse suposto conluio entre Força-Tarefa e a Justiça nos processos da Operação Lava Jato. Quem pediu a CPI foi, pelo que você está relatando aí, claramente só deputados da oposição, então deputados ligados a partidos mais à esquerda, né? Exatamente. 8 deputados assinam um requerimento para a instalação da CPI, né? São deputados do PDT, do PCdoB, do PSB, do PT e do PSOL. Mas eles conseguiram mais de 171 assinaturas, que é o número mínimo necessário para apresentar o requerimento na Secretaria-Geral da Mesa, né? Então, eles vão tentar levar essa CPI adiante. A gente lembra que na Câmara dos Deputados, o regimento interno determina que só podem funcionar 5 comissões parlamentares de inquérito simultaneamente, né? Então, até isso favorece a possível criação dessa CPI, porque atualmente só tem 2 CPIs funcionando na Câmara, a CPI de Brumadinho e a CPI do BNDES. Então, é muito possível que, se houver aí uma conjuntura política favorável à instalação dessa CPI, ela acabe saindo do papel. E do que depende para ela sair do papel agora? Vai caber aí ao deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, determinar se essa comissão vai ser instalada e quando, né? E também como que ela vai funcionar, quantos deputados vão fazer parte, qual que é o prazo para a investigação, tudo isso vai ser definido pelo presidente Rodrigo Maia. No documento que foi entregue à Câmara, os deputados eles já delimitam um pouco ali o que eles pretendem investigar, né? Então, pretendem investigar ali, por exemplo, se houve esse conluio entre o MPF e o ex-juiz Sérgio Moro, né? Para que, segundo os deputados, pode ter acarretado aí em processos
corrompidos, né, em termos de violações de garantias fundamentais, a negativa de direitos, vão investigar a prática aí de fraude processual, de prevaricação, de abuso de autoridade, uma série de supostos crimes que eles devem tentar atribuir ao Ministério Público do Paraná e também ao ex-juiz Sérgio Moro. E o que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê um movimento amplo, não é um movimento restrito, não é uma pessoa, duas. Você vê um movimento que engloba legislativo, executivo e judiciário, um movimento... o pêndulo caminhou para o outro lado. Kelly, obrigado por nos ajudar aqui no 15 Minutos. Até uma próxima. Até a próxima, Márcio. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça que para você ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!